prazer estar com vocês em mais um programa Viver Bem. Aqui você encontra dicas sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Hoje o nosso tema é interessantíssimo. Nós vamos falar sobre respiração consciente. O que será? Para que serve? O que vai te ajudar? Eu não poderia deixar de convidar Regina Pocai, terapeuta integrativa, especialista em respiração consciente há 25 anos e educadora. Tudo bem, Regina? Tudo bom, Ariane? Que alegria estar aqui. Um prazer. Nossa, para nós também é muito bom recebê-la e ter conseguido um tempinho aí na sua agenda para estar conosco. Pois é, sempre uma honra retornar aqui à casa. Bacana, teve o prazer, né, de estar com o nosso amigo Junque. Um grande abraço para o Junque, né? Isso mesmo. E é muito bacana aí. Regina, fala pra gente. Eu já conheço os benefícios da respiração consciente, mas explica para quem nos assiste, qual que é a diferença da respiração consciente para automática? A diferença básica, e essa é uma pergunta interessantíssima, porque é uma diferença sutil, que é exatamente trazer a consciência, esse ato fisiológico que é o respirar, é natural, acontece de forma involuntária, porém, quando nós trazemos isso à consciência, fazemos isso de forma intencional, tudo muda. Eu gosto de brincar que a respiração ela é o nosso superpoder. Exato. E pasme você, 90% das pessoas, mais de 90% das pessoas, a ciência já mostra isso, respira de forma errada, de forma disfuncional. Então a diferença básica é exatamente trazer a consciência, porque nós acordamos e vamos dormir, estamos respirando e não nos atentamos para isso. Com certeza, até que nós falássemos aqui do tema, talvez você ou quem nos assista, não está prestando atenção em como está agora o ritmo da respiração. Mas, Regina, você já reparou que todos nós, a maioria, vive nas coisas que aconteceram ontem e nas coisas que vão precisar fazer amanhã. Mas o hoje, ninguém se preocupa, vai fazendo as coisas no automático, né? Ah, mas ontem foi aquilo, eu me aborreci com aquilo, nossa, amanhã eu preciso fazer um mercado, eu preciso resolver isso numa reunião, mas e hoje? Passa batido. Então, o consciente é o agora, é você ter as rédeas para controlar a situação no exato momento. Você mesmo falando da respiração, eu te escutando assim, trouxe para o consciente, sim, prestando atenção se eu estava respirando pelo nariz, pela boca, inflando o pulmão, parte superior, posterior, né? Exatamente. Eu falo que a diferença é justamente essa, o prestar atenção, né, Regina? É o trazer a consciência ao poder da presença, porque imagine você como da área da saúde, como fisioterapeuta, sabe muito bem que existem técnicas de respiração, inúmeras técnicas eficientes para determinados tipos de esporte, mesmo numa aula no Pilates, numa aula de natação. Mas e a nossa respiração cotidiana? Que nós não prestamos atenção nisso. E é com ela que nós convivemos a maior parte do nosso tempo. Sim. Então, quando nós trazemos a consciência, veja, acontece uma interligação entre pulmão, coração e cérebro. E isso faz com que o nosso corpo entre no que nós chamamos de respiração ressonante. É coerência cardíaca. É quando você, então, acalma. Porque consegue ajustar, né, o ciclo circadiano. O ciclo circadiano, exatamente. Porque existe espaço para absolutamente tudo aqui dentro. E traz uma tranquilidade, né, Regina? É tão gostoso, né, quando você sente o seu corpo, sente a respiração, né? Eu falo que é formidável. Exatamente. É simples assim. Exato. Simples assim. É algo muito básico, porém potente. Exato. E quais os principais benefícios da prática da respiração consciente para a saúde física e mental? Todos os possíveis que você imaginar para o corpo. Então, assim, diminuição de estresse, o controle o ganho de autonomia emocional, melhora na sua saúde, porque quando você respira, automaticamente você ativa todas as células do seu corpo, todas, né? Eu não estou falando de um grupo ou nem de algumas, estou dizendo
Todas. E isso amplia a sua capacidade de oxigenação cerebral, melhora a sua tomada de consciência. Então, você vai poder tomar ações mais assertivas, vai poder planejar sim o seu futuro, porque quando a gente fala de não viver do passado e nem pensar no futuro, viver o agora, ok. Mas o planejamento faz parte disso. E um bom planejamento, ele precisa de presença, ele precisa de uma mente clara, para que você possa tomar as melhores decisões para a sua vida em todas as áreas. Sim, eu falo muito isso em consultório, né? O planejamento consciente, para você não procrastinar, focar, né? E se torna tudo mais leve, porque você segue aquilo que você planejou, né? Então, é muito bacana, porque até para criar o planejamento, você precisa da respiração consciente, né? Para poder focar naquele momento presente e se direcionar para aquilo, né, Regina? Exatamente. E assim, é algo que, se você pratica, coloca isso no seu dia a dia, rapidamente, instantaneamente, eu diria, você consegue perceber os benefícios. Sim. É on the go que a gente fala, né? É no momento, é agora, é a qualquer momento. Então, você está naquele dia estressado, está no trânsito, pessoas, porque tudo que a gente não controla é o que está fora. Exato. Nós controlamos o que está aqui dentro. Então, aquelas pessoas que te ofenderam, você está num dia, num ambiente carregado, mas você tem o poder de mudar tudo. De mudar isso. Exato. Como? Através da respiração. Eu gravei um vídeo, inclusive eu vou pôr lá nessa semana no meu Instagram, vou aproveitar e deixar, né, para vocês aqui o @bra.ariane dos Reis, que eu falo justamente sobre isso. A gente não consegue mudar o externo, mas a gente consegue mudar o interno nosso, então tudo ao nosso redor passa a mudar, né, Regina? Então eu falo que os benefícios são fantásticos, né, e podem ser aplicados em qualquer momento, né, em qualquer lugar. Pessoa, em qualquer momento, a qualquer lugar, né, em qualquer lugar. E como a respiração consciente, ela pode ajudar nos momentos de estresse e ansiedade, né? Eu falo muito isso em consultório, né? Eu passo ferramentas, técnicas para eles aplicarem em casa após consulta, mas hoje, né, nesses 25 anos de atuação, quais foram os benefícios que você viu para o estresse e para a ansiedade? Olha, a respiração consciente, quando você pratica ela diariamente, e aí eu não estou falando de você praticar por 24 horas, porque respiramos por 24 horas de forma ininterrupta, mas quando você pratica ela por alguns períodos de forma consciente, automaticamente o seu eixo sistema nervoso autônomo e o seu eixo sistema endócrino, eles entram em harmonia. E aí você diminui o estresse, você diminui a ansiedade, você melhora a depressão. Porque o que acontece para uma pessoa que está ansiosa ou estressada demais? Ela está fatalmente respirando de forma encurtada, ela está respirando com a parte alta. Então isso faz com que ela fique com o sistema nervoso dela simpático extremamente ativado, e ela entra num estresse oxidativo, o corpo dela fica o tempo todo em estado de alerta e ela não consegue relaxar. O fato de você fazer, por exemplo, uma expiração prolongada e lenta, ativa o teu sistema nervoso parasimpático, fazendo com que o teu corpo diga assim, puxa, tá tudo bem, né? Eu tô ansiosa ou eu tô passando por isso, mas tá tudo bem. Exato. Então, como eu posso agir a partir daí, né? Quando eu entendo que está tudo bem, né? Eu sei que eu estou passando por um momento desafiador, por algo difícil, mas quando eu respiro e eu ativo o meu sistema nervoso parasimpático, tudo se estabiliza e se acalma. Exatamente. Né? Então, para quem aí sofre de ansiedade, estresse, síndrome do pânico, vale muito a pena, né, realizar a respiração consciente, entender, né? A Regina, expert no assunto, pode ajudar vocês aí. Em breve, já vamos passar todas as dicas aí, Instagram, telefone para te procurarem, porque com certeza todos nós precisamos respirar consciente, né, Regina? E você? Como você entendeu a respiração consciente, viu os benefícios, como você entrou nesse mundo? Olha, a respiração consciente entrou na minha vida, obviamente, num momento de
total desajuste. Então, eu estava num momento de altíssimo estresse e eu me joguei de um carro tentando tirar a minha vida, né? Num ato de desespero, num ato impensado. Mas eu falo que, né, Deus me pegou, me colocou ali no cantinho e falou, e aí? O que você vai fazer com isso? Então, a partir dali, eu olhei para dentro, porque essa é a virada de chave, porque todo mundo passa por um problema. Está todo mundo vivendo um momento difícil, né? Sim. Alguns extremos, como o que aconteceu comigo, eu estou falando aí de mais de 30 anos atrás, mas está todo mundo passando por desafios. Então, é exatamente nesses momentos desafiadores que a gente aprende, que nós temos a oportunidade, então, de olhar para dentro e transformar. Tá bom, não precisa esperar esses momentos, né? Então, se você está num momento tranquilo, comece já, né? A cuidar disso, olhar para isso. Espera o copo d'água derramar, né? Não precisa transbordar, mas foi neste momento que eu encontrei a respiração, eu fui buscando formações na área, né? Então, a medicina hoje integrativa, a respiração consciente, ela é uma terapia complementar dentro dessa área fantástica. Extremamente necessária. Que busca olhar o ser humano como um todo, né? Sim. Então, foi nesse momento que a respiração entrou e nunca mais saiu. E a partir dali, eu só vejo os benefícios, seja nas pessoas que eu atendo, seja na minha própria família, porque eu acho que assim, a grande cereja do bolo, o grande plus da respiração consciente é que ela é tão acessível. Sim. Que todas as pessoas devem fazer, né? Devem praticar. Meu filhinho de 5 anos, ele já sabe, né? Então, às vezes, ele tá bravo, tá agitado com alguma coisa. Calma, filho. Ai, mamãe, eu sei, respira, né? Eu falei, isso, respira. Ou às vezes eu tô dando bronca nele, eu chamando atenção, ou ele vê que eu tô bravo. Mamãe, calma, olha pra mim, respira. Né? Então, assim, é algo que em casa, desde pequenininho, a gente já... Minha filha também de 13 anos. E calma, minha filha. E olha que a adolescência é uma fase desafiadora, né? Exato. E olha que privilégio, né, Ariane? O seu filho de 5, a sua filha de 13. Eu fui conhecer com 26, 27 anos a respiração, mas os meus netos, todos eles já respiram, desde os menorzinhos. E eles percebem isso, ainda que você não fale, né? Você pega um bebê, por exemplo, que você não tem como falar para ele, olha, respira consciente, né? Mas se você pegar esse bebê, aproximar e respirar com ele, você coloca esta criança em coerência com você. Ele entra em coerência cardíaca e ele acalma, ele regula. Então, isso, quando a gente pode fazer isso com as crianças, eu faço com todos, é fantástico, é fantástico. É muito, muito bom. Então, assim, as crianças, elas são muito espertas, né? E elas acabam igual o bebê. O bebê, ele percebe sua respiração, ele escuta o tom da sua voz, né? Então, eu falo que o colo, o carinho, o aconchego, não adianta você pegar um bebê nervoso, estressado, por quê? Você não vai acalmar. Você não vai acalmar. Então, você precisa se acalmar para acalmar o outro, né? E voltamos a falar a mesma coisa. Você não consegue mudar o externo, mas o interno sim, né, Regina? E a partir do momento que você muda o interno, tudo ao redor muda. Então, você está influenciando o externo. Exato. Hoje eu faço uma pós e nós estamos estudando coerência cardíaca. E o que as pesquisas... Então, existe um instituto que é o HeartMath, há mais de 30 anos, eles estudam o coração, a matemática do coração, que o coração ele é um catalisador, né, de energia. Então, quando a gente regula e coloca esse coração nesse estado de ressonância, nesse estado tranquilo, e existe uma medida, uma medição, obviamente, para isso, eu, além de controlar o meu estado interno, eu começo a contagiar o que está em volta. Exato. E aí, se eu estou respirando, você está respirando, o outro está respirando, então nós também conseguimos um ambiente totalmente propício para o bem-estar.
né? Sim, e que hoje é difícil, né, gente? Eu falo, todo mundo nessa vida corrida, nessa vida de estresse, nós temos que buscar estratégias para poder melhorar, né? Então, todo mundo aí passando por dificuldades, estresse, preocupações, não tem que olhar para o problema, tem que buscar a solução. E de que forma, né? Por isso que esse tema foi escolhido a dedo para trazer para vocês aqui no programa Viver Bem. Eu vou chamar o intervalo, na volta nós vamos tirar as dúvidas dos telespectadores e vou pedir para a Regina ensinar a gente aí como aplicar a respiração consciente. Aguardem! A Decor Home é a maior e mais completa loja de decoração da região. E decoração da casa é algo bastante pessoal, que deve refletir a personalidade de cada cliente. Por isso, a Decor Home oferece a possibilidade de personalização da sua casa. Venha conferir pessoalmente. Decor Home, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1473, em Americana. Você que procura um estofado sob medida, com conforto e sofisticação, conte com Estofados Casa Moderna. Temos estofados à pronta entrega, cabeceira de cama, recamier, poltronas, tudo com variedade de cores para você. Quer mais? Fabricamos tudo isso sob medida, no formato manual ou eletrônico. Deixe a sua casa aconchegante para você e sua família. Com Estofados Casa Moderna. Nós ficamos na Avenida Campos Sales, número 1000, no centro de Americana. Estofados Casa Moderna. Em Americana, cuide da sua saúde mental com acolhimento e eficácia. Na Clínica Doutora Ariane dos Reis, você encontra um tratamento especializado para ansiedade, depressão, insônia, TDAH e outros transtornos com um olhar integrativo que conecta mente e corpo. Você merece viver com mais leveza, equilíbrio e bem-estar. Agende sua consulta. Voltamos no intervalo com esse tema super interessante, que é a respiração consciente. O que é, quais os benefícios? E a Regina Pocai está aqui conosco e vai nos ensinar dá um spoilerzinho para a gente aí sobre a respiração consciente. Como que eu posso prestar atenção na respiração? Como que ela é realizada? Olha, Ariane, a respiração consciente ela é algo extremamente acessível, como nós falamos ali um pouquinho no primeiro bloco. Então, todas as pessoas podem fazer. De que forma que se respira correto? Existe uma forma correta de se respirar? Sim, existe. O ideal é que a respiração seja feita sempre pelo nariz. E por quê? Porque o nariz ele tem todo o aparato correto para que esse ar entre numa temperatura adequada, chegue aos nossos pulmões e cumpra a sua função da melhor forma. Então, por isso, esses pelinhos que nós temos aqui no nariz, eles filtram esse ar. Então, a respiração correta é pelo nariz. Essa é a primeira dica para o nosso telespectador, para quem quiser trazer consciência a essa respiração. Bom, a outra dica é que a respiração ela deve ser feita aqui, ó, no diafragma, não respiração abdominal e não respiração torácica, não respiração alta. Porque o diafragma ele é um músculo que nós temos aqui, um músculo muito forte do nosso corpo, de sustentação. Então, ele trabalha e ajuda a potencializar. Então, quando eu respiro, faço a respiração diafragmática, eu respiro aqui pelo barrigão, eu falo, né? Então, eu estou potencializando a minha capacidade respiratória. Por quanto tempo eu devo trazer consciência à respiração? Sempre que eu lembrar. Assim como há hábitos que nós temos no dia a dia, levantar, escovar os dentes, né? Tomar banho, então você tem que ir praticando. Eu brinco que existe um tripé
da respiração o primeiro pilar é praticar. O segundo pilar é praticar. E o terceiro pilar é praticar. Mas é algo simples E fácil. porém, de tão simples e tão fácil, poucas pessoas utilizam, né? E de que forma nós podemos fazer isso? Bom, se eu puder ensinar uma técnica aqui, para que toda pessoa faça, eu já então atingi o meu objetivo, que é impactar o máximo de pessoas possível Sim. com essa prática da respiração. 5 minutos de manhã e 5 minutos antes de deitar já funciona e traz efeitos maravilhosos para o nosso organismo. Então, eu também brinco, não acreditem no que eu falo, mas façam, pratiquem, porque vale a pena. Agora, existe uma técnica que se chama respiração focada no coração, que, diferente do que a maioria das pessoas pensam, que para poder respirar bem, então eu tenho que fazer mantras, eu tenho que fechar os olhos, eu não consigo Já põe meditar. vários obstáculos na frente, né, Pois Regina? é, porque a vida de todo mundo é corrida, né? Sim. Mas olha, essa respiração focada no coração, você pode fazer de olhos abertos. Você pode fazer enquanto cozinha, você pode fazer enquanto dirige, você pode fazer enquanto toma banho. Tá numa reunião, né? Se você não estiver falando, tá numa reunião, você pode fazer, porque inclusive melhora a tua escuta, a tua capacidade de escuta e discernimento da qualidade do que está E, sendo pessoal, falado. não é só o falado. Tudo isso que a Regina está falando, tem estudos que comprovam esses benefícios, tá? Tem muitos estudos sobre isso. Então, não é só blá, 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 não, né, Regina? É Não, muito eu importante posso a gente indicar- pontuar aí. Eu posso indicar depois uma leitura fantástica para quem quer começar a conhecer um pouquinho mais, mas também basta um toque no Google que você vai encontrar assuntos relevantes e com base. Sim. Então, isso é muito importante. E como que é essa respiração focada para o coração? Vamos lá, nós podemos fazer essa prática? Claro. Então, assim, olha, quem estiver nos assistindo e se você também puder, Vamos lá. não há necessidade de você Se posicionar. Do jeito que eu tô, pode do fazer. jeito que você tá, pode fazer. Mas, querendo, a pessoa quer deitar, pode deitar. Quer fechar os olhos, pode fechar, mas não precisa. É simples assim. Então, você vai usar a sua respiração, então, nasal, como nós aprendemos, inspira e expira pelo nariz. Quando eu inspiro e expiro, eu fiz um ciclo de respiração, né? Então, eu inspiro e expiro. Quanto que eu inspiro e quanto que eu expiro, Regina? O confortável para você. Porque cada pulmão tem uma potência, tem um tamanho. A sua característica. Então, eu consigo indicar bastante quando eu estou atendendo presencialmente, que eu posso avaliar o nível de disfuncionalidade daquela respiração, daquela pessoa, para trazer a um ritmo funcional. Mas, independente de como você esteja, no momento que você esteja, você tem aí uma potência. Então, use o que você tem, num ritmo confortável para você. Então, você foque a sua respiração na área do seu coração, na área do seu peito, e comece inspirando e inspirando. A gente sente até esquentar, né? Não é? É fantástico. Você começa inspirando e expirando de forma mais profunda e mais lenta, como se você estivesse sentindo o ar entrando e saindo da área do seu peito. E encontre um ritmo confortável dentro desta prática. Faça e repita este ciclo por mais umas 4 ou 5 vezes. E você já vai poder perceber agora o resultado. Como você fantástico, sim. Você já pôde perceber aí? Sim, com certeza. E vocês em casa aí que acompanharam e fizeram juntos, podem ter percebido também. Com certeza. Então, se você praticar isso, é tão simples. Exato. Mas olha, para você entender uma coisa, Ariane, o quanto isso é interessante, eu gosto sempre de trazer fatos. Porque a neurolinguística já diz pra gente, contra fatos não há argumentos, né? Então, eu trago geralmente fatos do que acontece na minha casa para poupar os clientes, né? Mas meu esposo estava esses dias com a pressão alta. A pressão dele estava 16/9, ele chegou em casa muito tenso e cansado, e nós respiramos em casa. E ele falou assim, meu bem, nossa, vamos medir a pressão, pegamos lá o aparelhinho para poder medir 16/9. Eu falei, olha, vamos respirar?
E aí ele entrou fazendo somente a respiração focada no coração, essa que eu acabei de ensinar, né? E ele começou ali a respirar, ele fez, acredito que uns 2, 3 minutos, não precisou mais do que isso. E Nós aferiu aferimos novamente a pressão, ela baixou para 13/8. Olha lá. Façam o teste, pessoal. Imediatamente. Façam o teste. Né? O ver para crer? Então, façam que vocês vão ver os benefícios, né? É E, simples Regina, assim. você comentou, né, sobre os exemplos de pessoas que fizeram. Conta um pouquinho sobre o seu livro. Bom, o meu livro, esse livro, eu trago 2 aqui, na verdade. Olha, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre respiração, adentrar neste universo de forma autodidata, esse livro aqui, James Nestor, ele é um jornalista que ele, por 10 anos, ele pesquisou o tema. Olha, Então, que aqui bacana. fala numa linguagem simples, profunda e acessível. É um livro que eu recomendo. Anotem a dica, pessoal, porque vale muito a pena a leitura. Vale muito a pena. Um outro livro que eu falo também aqui não fala exatamente sobre respiração, mas ele traz para você o caminho das Eu adoro pedras. esse autor. Ele é fantástico, Ele né? é. Então, nós geralmente vivemos aqui. Quando nós respiramos, automaticamente nós entramos neste ritmo. E se você quiser, a gente pode fazer aqui também um teste de coerência, que eu posso ensinar as pessoas a analisarem o quanto elas estão com a respiração Super disfuncional. quero. Se der tempo, Sim. nós podemos fazer. E aí, o meu livro aqui é uma coletânea, que aqui eu reúno a história de 25 mulheres que contam as suas histórias de superação, como elas superaram desafios na vida. Olha que bacana. Em muitos casos, a respiração consciente ajudou essas pessoas. Então, é um livro que eu convido as pessoas a lerem. É um livro que não termina na última página, porque eu convido ao leitor Escrever as suas histórias. a escrever aqui a sua história de superação, porque com a história do outro, com a superação do outro, eu consigo, por vezes, mudar a minha Sim. trajetória. Então, eu convido a pessoa a escrever, além dela ter o registro no livro dela, ela vai mandar aqui para mim no QR Code, eu vou publicar essa história numa coluna do jornal que eu tenho, Que bacana. e a história dela também pode impactar outras vidas. E, Regina, você é uma mãe, né? Porque a sua comunidade no WhatsApp tem um resultado fantástico, né? E totalmente gratuito, né? Exatamente. Então, lá você dá dicas sobre exercícios respiratórios para realmente lembrar, ó, você tá respirando direito? Ó, lembra de mim que eu tô aqui. E é um grupo super gostoso, porque não é mensagem bom dia, boa tarde, boa noite, né, Regina? Não. É um grupo fechado, focado só com informações suas, para realmente levar, né, essa técnica. É aquela lembrança de toda segunda-feira, lembrar para você ter uma semana de coerência, uma semana respirando. Então, quem quiser pode acessar ali na minha página no Instagram, que é @repocai, acessar lá no link da bio, que já vai ser direcionado para a comunidade. Legal. Então, pessoal, ó, adicionem a Regina nesse Instagram. Lá vai ter o linkzinho da bio em azul. Você vai clicar e já pode entrar na comunidade, né, Já pode Regina? entrar na comunidade. Totalmente gratuito. Totalmente Então, gratuito. realmente é algo que você vai se beneficiar muito aí com esse conteúdo, né, Regina? E o seu telefone de contato, para quem queira entrar em contato com você, conhecer mais o seu trabalho, passar por consulta, também tá aí na tela, pessoal. É o 19, né, Regina? 998512978, né? Exatamente. E se quiser procurar a gente também ali pelo Instagram, Que com já tem certeza nós tudo lá. entramos em contato. Eu faço os atendimentos individuais, atendo lá em Nova Odessa, num espaço, que é o Espaço Realiza, um espaço de saúde e bem-estar, onde nós temos também nutricionista, temos esteticista que trabalha com estética facial e corporal. Então, nós trabalhamos o ser humano como um todo, trazendo essa qualidade de bem-estar, de saúde, e eu faço os atendimentos através da respiração consciente, bandagem auricular. É um Olha que espaço bem delícia. gostoso. Muito bacana. E, Regina, agora ensina pra gente. A gente tem um tempinho aí que você comentou. Se a gente tivesse tempo, eu vou passar para vocês. Isso, olha só, o que acontece para a pessoa, então, para saber, eu respiro de forma correta ou não? Então, existem aparelhos que podem fazer isso. Aparelhos de biofeedback, eles trazem bastante precisão. direcionamento, né?
Porém, você também pode fazer de forma muito autônoma. O que você vai fazer? A gente vai testar aqui. Posso testar com você? Claro, vamos lá. Então, você conta 15 segundos aí para mim, Marcinha, por gentileza? Vamos pedir ajuda dos universitários. O que você vai fazer? Você, em 15 segundos, você vai contar quantas vezes você respira, porque existe um número, um parâmetro para saber se você está respirando num nível disfuncional ou funcional. Então, você vai contar quantas respirações você faz em 15 segundos. A gente marca o tempo. E eu estou contando a minha respiração. E o que é uma respiração? Inspirou e expirou. É uma. É uma. Tá. Ok? Vamos lá. Então, a hora iniciou, soltou, já. Deu. 4. 4, olha só, a sua está ótima. Então, se a gente quiser saber quantas respirações por minuto você fez, nós fizemos 15 segundos, então para eu saber por minuto eu tenho que multiplicar isso por 4. Então, se você fez 4 vezes 4, você está fazendo 16 respirações por minuto. O que a literatura preconiza é que entre 12 e 16 você está num padrão ali de limite. Para você entrar em coerência cardíaca, o ideal é você fazer 6 respirações por minuto. Olha. Então, veja, no dia a dia, na correria, a gente está sempre numa disfuncionalidade. Tem gente que está respirando 28, 35 respirações por minuto. Então, essa pessoa está ansiosa. Então, se isso for aumentando, você está automaticamente indo para a ansiedade, não é verdade? Então, o ideal é fazer 6 por minuto. Como é que eu chego nisso? Treinando, respirar de forma calma e tranquila, que é a respiração focada no coração. Porque o ideal é a gente chegar em 6. Quando eu consigo isso? A hora que eu me deito, a hora que eu me levanto. Com certeza, se eu medir a minha respiração, 15 segundos, quantas eu estou fazendo, e eu conseguir entrar em ressonância, né, e nessa respiração ressonante, eu vou trazer benefícios para o meu corpo. Olha, gente, que delícia. E está acessível a todos, é seu, Deus te deu o ato do respirar, né? Então, por que não aproveitar? Nossa, Regina, que papo delicioso, né? Falar sobre o assunto já nos acalma, né? Já traz aquela paz, aquela tranquilidade, a energia da Regina é excelente. A gente já usou os óleos essenciais aqui antes de iniciar a entrevista, que também são fantásticos aí para trabalhar. Fantásticos que potencializam a nossa capacidade, ele abre as nossas vias aéreas, então tem vários olhinhos que ajudam muito, né? Então, quando você passa um olhinho ali, inala, já é uma delícia. É na hora, né? Você viu aqui antes de começar. Muito bom. Inclusive, utilizo óleos essenciais, prescrevo. Eu falo que em casa a gente não fica sem. Isso né, é Regina? bom. Eu agradeço muito a sua participação aqui no programa Viver Bem. Com certeza eu vou te convidar para retornar, para a gente aprofundar mais, falar sobre esse mundo aí da saúde integrativa, né? E eu agradeço demais aí a sua contribuição aqui para o nosso programa. Sou eu quem agradece, Ariane. Estou totalmente à disposição para vir aqui a hora que quiser, à disposição do telespectador que está nos assistindo. É um prazer para mim falar de respiração. Eu quero tornar o mundo um mundo de respirantes conscientes. Isso aí. Nós que agradecemos, o prazer é todo nosso. E você aí que está nos assistindo aqui no programa Viver Bem, gostou desse programa, gostaria de encaminhar para um amigo e até perdeu algum tema que você não conseguiu acompanhar, você pode entrar na playlist do nosso canal do YouTube, que é o TV Todo Dia Oficial. Lá você clica na playlist Programa Viver Bem e você vai ver todos os programas que estivemos aqui na grade. Então, não esqueça também de me adicionar no Instagram, que é o @dra.ariane-dos-reis. Lá vocês têm contato direto comigo, mandem dicas, sugestões, perguntas. E você também que é profissional da área da saúde, tem esse olhar integrativo, esse olhar acolhedor, amoroso, pode entrar em contato comigo que vai ser um prazer te receber aqui no programa. Um forte abraço e até o próximo programa Viver Bem.